Boa noite, está no ar mais uma live Sechá. Hoje, dia 21 de junho de 2022. Entramos ao vivo aqui agora. O pessoal já está entrando na live. Boa noite a todos. Hoje, pessoal, a live está bem interessante. A gente vai entrevistar aí o pastor Bruno Taioli, um grande amigo já nosso aqui do portal. É um sonho antigo, eu confesso, de entrevistar ele, porque o pastor é um cara sensacional, tem muito conhecimento aí para passar para a gente, em todos os aspectos, tanto do uso da cannabis, quanto em projetos sociais, dentre outros fatores aí. Estou esperando ele me chamar aqui para ele poder aceitá-lo na live. Só confirme para mim, pessoal, se o som tá certinho, se estão me escutando bem. Quem estiver escutando aí, dá um joinha aí, por favor, no chat. Boa noite, boa noite. Hoje vai estar bem legal essa live, viu? Tô aguardando só o nosso amigo pastor aqui dar um obrigado aí, Repetilhas. Muito obrigado. Pessoal que está respondendo aí se o som tá tudo ok. Aguardando aqui só o pastor Sanzinha, boa noite. Ó, o pastor já entrou. Vou dar uma acenada para ele aqui. Já me chamou. Aqui se vai. Boa noite a todo mundo. Um abraço aí pro Gô. Grande Gô. Fala, meu querido. Saudade também. Tô precisando te fazer uma Agora visita. sim. Ô, boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Como é que você tá, João? Tô bem, graças a Deus. E você? Prazer, irmão. Tô ótimo, prazer estar aí com vocês, participar da live do Sechat. E Pô, que uma honra. bacana. Tava comentando aqui, pastor, que eu tô até um pouco ansioso, que sempre foi assim, eu sempre comentei que eu queria fazer uma live com você, e enfim chegou a oportunidade, porque eu entendo que você é um cara que tem muito conhecimento para nos passar, e eu tô muito feliz em poder estar aqui com você hoje. Um abraço aí pro Lorenzo Rolim, acabou de entrar na nossa live aí, nosso colunista. Legal. Para mim é um privilégio. Eu que tô ansioso, estava eu de chegar, começar essa live e poder compartilhar, né? Com, o que a gente conhece. Se não compartilha, ele é um conhecimento limitado, né? Então a gente, quando compartilha, a gente aumenta, né, potencializa o conhecimento, às vezes vê que o seu conhecimento não é um conhecimento pleno, né? Então isso é muito importante, quando, principalmente no assunto que a gente vai falar, né, quando a gente não tem uma plenitude do conhecimento, a gente tem isso fragmentado, recebeu de alguém, da onde veio, né? E eu estou falando de mim, porque eu tinha fragmentos de conhecimento que, juntado com pessoas que realmente conheciam, eu pude ver o que era um conhecimento que eu adquiri falso, ou que não fazia sentido para aquele momento, e o que era realmente um conhecimento genuíno que eu poderia acrescentar, né? Então, acho que a gente vai trocar essa experiência com certeza. Bacana, bacana. Um abraço para a doutora Cíntia também, acabou de entrar, nossa outra colunista aí. Muito obrigado aí pela presença. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui. Primeiramente eu vou apresentar o pastor Bruno. O Bruno que é teólogo, sócio-educador do Instituto Humanitas 360, missionário pela Igreja Presbiteriana de Alphaville, presidente do Conselho Missionário. Olha isso, pessoal, olha o tanto de coisa que esse homem faz. Ele também é capelão prisional no Conselho Presbiteriano de Capelania. E além de tudo isso, ele é skatista e marido da Paty nas horas vagas. Estou correto, pastor, ou não?
É correto. Eu gostaria de poder inverter essa ordem, né? Começar por marido da Paty, pai do Bruno, do Vitória e da Ana, para Pô, depois ir para o que eu considero meio que deveria ser um resto, né? E não é, acaba complementando e tomando espaço até que não deveria. Mas é isso que temos para hoje, né? exatamente. Mas tudo está incluso nesse pacote de coisas boas que Claro, o pastor Bruno, gente. Vocês vão claro. conhecer um pouquinho mais da história dele hoje aí, vocês vão se Me, impressionar. me fala só uma coisa, para vocês que estão aí acompanhando, para você, João. Tá bom o meu áudio? Ou vocês preferem que eu ponha fone? Para mim tá bom, pastor. Vamos ver o pessoal aí. Fala Se aí, tiver bom, galera pessoal, manda joinha. do chat. Ó, entrou o pessoal do skate com propósito aí, ó, galera Ah, massa. legal. É uma galera do skate entrando, valeu. E me fala aí, dá um joinha aí se vocês estão com áudio bom, tanto o meu e do João. Tá ótimo. Cara, ó, Legal, falando legal. em. Boa Vem noite cá, pra vem cá. Jaque. Ó, cara, por isso que começa daqui, ó. Começa com o Coisa boa. marido da Paty, que veio me Pati! trazer água e Tudo cafezinho na bem? live. Isso é Beijo. tudo de Coisa Eu bom. também tô. 21 maravilhosa. anos de casado aí, ó. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. Boa, né? Porra, aí sim. Então vamos lá, pastor. Para começar esse Mano, bate-papo, cara, eu gostaria de saber uma dúvida pertinente. Para você, enquanto pastor, enquanto homem religioso, eu queria que você contasse um pouco para a gente como estar no portal falando sobre cannabis. cara, para mim hoje é um assunto de extrema importância. Eu diria que para mim vital, né? A cannabis entrou na minha vida para ficar. E eu vou te falar que é uma coisa, ela não entrou nos anos 80. Ela não entrou nos anos 90. Ela entrou nessa época dos anos 2015, de 2015 para cá. Foi quando eu comecei a mudar, ou seja, eu revi meu mindset, né? Eu me atualizei, eu joguei fora aquelas informações que eu tinha coletado do espaço, né? E tinham sido jogadas, e eu falei, é isso aí, né? Mas a cannabis hoje falar, e principalmente falar falar de cannabis, cannabis medicinal, cânhamo industrial, ou seja, o tudo que a planta proporciona, né, na sua totalidade, e para mim é importantíssimo, principalmente na plataforma, na estrutura que eu trabalho. Né? A principal estrutura que eu trabalho é a igreja. Né? Eu sou pastor numa igreja até dita como tradicional, mas que vê esse assunto com bons olhos. A igreja presbiteriana, e eu, olha, por todos, eu não falo por toda a instituição, mas quem discorda, por favor, me procure, né? Se tem algum pastor que vai assistir essa live que discorda, eu respeito muito discordar, até porque discordei por muito tempo, né? Mas me procure em privado, né? Se quiser deixar um comentário ruim, pode deixar, não tem problema nenhum. A gente gosta de crítica, eu gosto muito, eu cresço com as críticas. Então, mas me procure em privado, eu teria o maior prazer de trocar experiência. Principalmente a experiência que eu tenho atualmente com a cannabis, né? Então, é muito importante que a estrutura, que é uma base da sociedade, né? A igreja é uma das bases da sociedade, né? A igreja, a escola, a família, que essa base da sociedade, ela comunique de uma forma correta e coerente o que é a cannabis, né? Que não é uma planta do mal, né? Que não é uma droga e que ela não está aí para destruir os nossos jovens. Pelo contrário. Exatamente. Muito bem colocado, pastor. E conta um pouquinho para mim, pastor. Você sempre foi pastor? Eu sei da sua história um pouquinho, que a gente já conversou aqui no Cívico. Você que é um cara do skate, inclusive hoje é Dia Mundial do Skate. Parabéns aí para todos os skatistas aí, Boa. tá? Para todos que praticam desse esporte aí. Parabéns, é um esporte maravilhoso. Andei muito quando era criança também. Gosto Por muito. que parou? É, Eu não vida parei, eu tenho moderna, né, pastor? 53 e estou andando de skate até hoje, filho. Boa, vou comprar um skate e vou voltar a andar porque é muito bom. É muito bom Eu o vou esporte que cobrar isso porque ficou gravado.
E eu Tá vou te contar que salva. entrou numa enrascada, João. Todo mundo aqui, todos esses acessos vão te cobrar isso e a gente vai cobrar uma live um dia numa pista de skate. Eu e você. Bora, bora, cara, Bora? bora. Eu topo qualquer desafio, pastor. Mas me conta um pouco, pastor, como foi essa sua trajetória? Você sempre foi pastor? Você se tornou pastor durante um tempo? Me conta um pouco da sua história, dos seus momentos bons, ruins, e como você chegou aqui hoje nesse momento como pastor. Vou dar uma passada rápida, né? Eu não nasci pastor, né? Eu não nasci com um colarinho clerical, né? E uma pia batismal. Então, eu venho de uma família legal, uma família de imigrantes italianos, né? Que vieram para o Brasil como outras famílias de imigrantes, com uma mão na frente e outra atrás, e trabalharam que nem camelo. Então eu não posso dizer que eu sou fruto de um pai ausente, né? A gente é cheio de, principalmente nos dias de hoje, a gente tenta se moldurar ou se enquadrar em algum trauma, né? Então eu não sou filho de um pai ausente, mesmo não tendo visto meu pai por toda a minha adolescência e infância. Porque eu via hoje, eu consigo enxergar meu pai, né? Não só na geladeira cheia, né? Nas provisões dentro de casa, na minha escola, no acompanhamento de momentos que ele poderia estar comigo, né? Em algumas reuniões que ele foi, outras que ele não pôde ir, né? Na representante da minha família, da minha mãe, que estava sempre presente. Então, eu venho de uma família legal, estruturada, que cresceu, comerciantes, classe médiazinha ali, tá? E assim, então eu posso dizer que eu tinha uma estrutura familiar, né? Eu estudei em escolas assim legais e não, até porque eu estudei em escolas estaduais na minha época que eram boas, né? Então, olha só, eu cresci num ambiente, mudei para um bairro que estava começando. Nós fomos a terceira família a se mudar para um bairro que se iniciava aqui nos arredores de Barueri, né? E a gente se muda para cá, Barueri era longe pra caramba de São Paulo, então os caras falaram, pô, foi morar no interior. Mas aí, esse bairro que eu moro hoje, né? Eu cheguei em Alphaville em 1975, minha família chegou para cá, né? E aqui tinha a segunda pista de skate do Brasil. Eu já andava de skate quando eu cheguei aqui, eu comecei a andar em 1975, cheguei aqui em 1976, né? E então faz as contas aí. Eu ando de skate desde 1975, são 47 anos. Isso, É isso? isso. Mais ou menos. Por aí. Bom, ou seja, eu cresci andando de skate. E eu me lembro as melhores partes da minha infância e adolescência foram em volta de uma pista de skate. Em volta dessa cultura que eu amo, que eu vivo, né? Que por um tempo, eu pude ser bancado, sobreviver por ela. Fui team manager muito tempo, tive no skate profissional há algum tempo, então, mas que hoje eu não vivo do skate, eu vivo pro skate, né? Até porque hoje é a minha terapia, é a minha válvula de escape, deveria andar menos, estou trabalhando mais do que eu ando, por isso que eu acho que a gente tem que repensar muitas coisas na nossa vida. A pandemia nos ajudou bastante, mas também nos atrapalhou em outras, e deveria andar mais de skate, deveria estar mais com a minha família, né? Mais ou menos o que o Titãs cantava, né? Deveria ter trabalhado menos. Então, mas trabalhar é necessário. E a gente não consegue, a gente é muito proativo, né? E aí, bom, eu cresço nesse ambiente. Determinado momento, eu tenho acesso a um tipo de droga. E essa droga não era cannabis. Pasme! Né? Perdoa a tosse, porque é o que sobrou da Imagina, gripe. imagina, imagina. Então, olha só, pasmem, a porta de entrada das drogas para minha vida, eu fui um dependente químico por 22 anos, né, não foi a maconha. Apesar de eu ser estereotipado minha vida toda, como, aí é só essa
tricotomia do skatista, né? Skatista, vagabundo e maconheiro. Já era um case, né? Já era assim, quando você começava... Skatista, os outros dois vinham junto. Skatista, vagabundo e maconheiro. Eu não gostava muito de maconha. Não, fumava, né? Fumava, mas não gostava. E aí, mas a porta de entrada das drogas para mim foi o álcool. Foi a bebida alcoólica. Uma coisa que na minha cultura, na cultura italiana, na cultura da minha família, tinha-se muito, né? Eu me lembro de... Mas o que acontece? Todo cara que toma álcool é alcoólatra? Não. Eu me tornei um alcoólatra. Eu estou encaixado nos 10% da população que tem predisposição ao alcoolismo. Então, eu me tornei e comecei, a porta da entrada das drogas foi o álcool. Do álcool, depois... E olha, nenhuma delas foi na pista de skate, hein? Olha que legal, o cara fala, então eu tô aqui para quebrar alguns paradigmas, né? Nem todo skatista é vagabundo e maconheiro, até porque eu sou skatista até hoje, trabalho pra caramba, né? E eu não sou maconheiro, amo a cannabis, amo a maconha, amo, vou te falar, pode gravar isso, deixa gravado, amo essa planta, e a gente vai chegar nesse assunto já já, mas... e aí eu cresço e me torno um dependente químico, porque na escola, naquele ambiente tenebroso, né, dos anos 80, chamada Escola Municipal, eu conheci a cocaína, né? E ali eu fiquei por muito tempo. Da cocaína, eu fiz a escalada para o crack no início dos anos 80, né? Eu acho que esse negócio, esse pioneirismo acompanha a minha família, né? Pioneirismo de chegar no Brasil, pioneirismo de ser os primeiros moradores de um bairro, pioneirismo de começar de usar uma droga nova que tinha acabado de chegar no Brasil, e eu acabei me envolvendo. E assim, eu gosto muito da Bíblia. E desculpe se eu citar muito ela aqui, porque eu só ofereço aquilo que eu me alimento, né? Então, a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, velho. Uma meleca puxa outra meleca, um pecado puxa o outro e assim vai. Você não é só um dependente químico. Aí você entra num case de problemáticas. Então, todo dependente químico, ele é mentiroso, ele é manipulador, ele rouba, ele faz tudo para alcançar o seu propósito. Qual que era o meu propósito? Usar droga, me anestesiar, fugir da minha realidade e os meus problemas. Esse era o motivo de eu usar. Chegar para um jovem hoje e falar assim, cara, droga é ruim, droga mata. Essa informação vai entrar por aqui e sair por aqui. Sabe por quê? Porque não é uma informação plena de verdade. Droga não é, né? A droga é boa. Talvez o efeito dela, né, na escala que você usa, ela é muito ruim, ela é devastadora. Dica-se o alcoólatra, né? O álcool é ruim? Não, minha esposa, que acabou de vir me trazer água e cafezinho, né? A minha esposa, ela bebe um cálice de vinho no almoço e um cálice de vinho na janta. Às vezes o almoço ela costuma passar, porque ela não gosta muito de beber, ela toma o da janta, ela não passa, porque o médico pediu para ela. Por causa do câncer que ela tem, a trombocitostomia essencial, né, que é um câncer na medula, e afeta diretamente o sangue, e o vinho equilibra isso. Ela é alcoólatra? Não. Ela, quando sai comigo, ela toma um vinho? Toma. E o que eu tomo? Eu não tomo porque eu não quero. Porque eu estou há 21 anos, graças a Deus, limpo e completamente única. Bom, para a gente resumir isso daí, senão a gente vai ficar consumindo muito tempo aqui, eu usei droga pra caramba. Percorri o pior dos caminhos que tem nas drogas. Então eu tive eu mesmo me internava, eu mesmo não aguentava mais, porque depois eu fui vender droga, entendeu? Para poder sustentar o meu vício, porque eu não tinha mais, minha família não tinha dinheiro para, e também não ia me dar se tivesse, né? Então eu fui vender droga. E aí eu me tornei, sem querer, um traficante, porque eu ia ali buscar no bairro do lado, por enquanto que meus amigos tinham medo de ir. E eu não tinha. Eu pegava a minha bike, o meu skate, ia remando até lá, pegava a droga, fazia um rateio e, puf, dava para todo mundo. Beleza, virei, sem querer, traficante da galera. E assim eu permaneci. E assim eu mantive o meu vício, né? Em suma, eu tive nisso 15 internações, voluntárias por mim mesmo, né? A maioria, e prisões de diversas
fatos, diversas coisas. Então, por exemplo, a gente entra numa problemática do sistema carcerário, que é o que eu trabalho desde 2007. Né? Quem está preso por causa de droga hoje? Né? Preto, E aí... pobre e favelado, né, pastor? Isso. Eu não tô, cara. Olha, posso ser sincero? Eu deveria estar preso por tudo que eu cometi, mas eu sou branco, velho. Eu sou de uma família de classe média, eu tenho uma instrução, eu cheguei para o delegado quando ele me pegou com uma quantidade grande e falei, doutor, olha só, eu não sou bandido. Eu tenho um problema. Eu sou um dependente químico, mas eu tenho família, eu tenho trabalho. Por favor, não me tire isso por causa da minha dependência química. Eu vou fazer um tratamento, eu faço o que o senhor falar para mim fazer. Né? Pronto. Acabou. Quando eu era menor de idade, eu tinha um pai, aquele pai que eu achava que era ausente, ele ia me pegar lá na delegacia quando eu era preso. Eu fui algumas vezes menor de idade preso. E ele iria me buscar. Então eu tinha esse diferencial. Que boa parte dos jovens hoje, 60% das pessoas que estão presas hoje, não tem. O preto, o pobre, o periférico e a prostituta. Entendeu? Não tem um pai que vai lá buscar e enche o moleque de porrada, que foi o que aconteceu comigo, né? E vai lá, não, pode deixar que corrigir, eu mesmo corrijo em casa, você não precisa prender meu filho. Né? E a correção começou ali na delegacia mesmo, eu já tinha apanhado na delegacia. Apanhei pra caramba da rota, velho. Pela madrugada, anos 80, por causa de um baseado. Né? Bom, é outra história. Apanhei, fiquei preso, minha família foi me buscar, apanhei mais. E assim foi. Então, eu percorri um caminho muito ruim das drogas, né? E aí, o que acontece? Um dia, eu já perdido, já não morava em São Paulo, eu conheci uma moça, né? Que frequentava a igreja, e essa moça, na realidade, ela me conheceu e ela passou a orar por mim. Olha, vamos esquecer religião agora, tá? Esqueça a religião. Eu sou pastor, mas eu não prego religião. Né? Você que falou de que igreja que eu vinha, mas geralmente eu não prego. Eu acho que religião não presta para nada. Placa de igreja, se fosse bom, não ficava do lado de fora tomando chuva e pedrada. Então, é assim, religião não é bom. Né? O que a religião, né, não no sentido literário da palavra, que é religamento, religare, né? A religião, ela cria mais, então cria mais obstáculos. Faz com que você seja espírita, eu protestante, o outro evangélico, o outro... A gente cria barreiras, mais do que a gente já tem. Né? Então, essa menina simplesmente passou a orar por mim. Eu comecei a me incomodar com tudo aquilo que eu fazia depois daquele momento. E eu fiquei sabendo isso depois de 1 ano e meio, porque essa menina me contou. Falou, eu comecei a orar exatamente nessa época por você. E olha, pasmem, a oração... E a palavra de Deus fala que a oração muito vale em seus efeitos. Né? Tiago 5,16. E aí, eu comecei a mudar um monte de coisa. Um monte de coisa. Começou a me incomodar. E eu falei, eu preciso parar com isso. Eu voltei para São Paulo e eu procurei essa menina. Essa menina falou, olha... Eu falei para ela, olha, eu preciso falar com você porque eu preciso de ajuda. Eu estou ficando louco, eu estou enlouquecendo. Essa menina falou, olha, eu não posso te ajudar hoje porque eu tenho um compromisso na igreja. Eu falei... Aí ela falou, quer ir para a igreja comigo? Eu falei, igreja não. Vou te falar a verdade, eu sempre achei igreja um saco. Na realidade, era o que falavam da igreja para mim, que era um saco. Que é a mesma coisa que falam da maconha por aí, que é um saco. Entendeu? Então falavam para mim que crente, tudo eram uns caras bitolados, que fazia lavagem cerebral, vestiam uns ternos, né? Andavam lá com a Bíblia debaixo do braço, né? E as minas era tudo peluda, que nem depilava mais. É verdade, eu não quero ir num bagulho desse, né? Mas é a mesma coisa que falam da maconha. A maconha mata. A maconha é uma planta do mal e a gente já vai chegar mais ou menos rapidão nesse assunto. Bom, ou seja, eu acabei, não tinha nada para perder, acabei indo naquele noite na igreja, fui lá, senti um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida e não entendi nada, meleca nenhuma do que aquele pastor pregou, só sem me sentir bem. E no final ele faz uma pergunta, alguém está cansado da vida que está levando aqui? Aí eu falei, eu tô. Ele falou, vem aqui pra frente que eu quero orar por você. E aí, cara, mudou minha vida aquilo lá. A história é longa, né? Mas ali mudou minha vida. Ali eu dei eu falei, cara, eu tô sendo resgatado,
de uma coisa que eu mesmo não podia me resgatar. Eu tentei de todo jeito. Eu mesmo me internava, eu tentava de todo jeito, eu não conseguia, né? Então, eu me apeguei aqui. E estou apegado há 21 anos. A minazinha que me convidou foi a mesma que veio trazer café aqui para mim agora, né? É a minha minazinha, porque eu podia ser louco. Burro eu não era, velho. Então, essa é a Fantástico. trajetória. Daquele dia, né, de 21 anos atrás para cá, eu comecei a me compenetrar, falar, cara, eu preciso estudar. Como isso? Eu mudo de um dia para o outro, sim. Tudo que tentaram fazer por mim, tudo que eu tentei fazer por mim, nunca deu certo. Cara, eu entro num ambiente espiritual desse e dá certo. Falei, tem coisa aí. Eu preciso entender esse bagulho, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar. No primeiro ano de igreja, eu já entrei num curso de teologia. Eu e a minha esposa, porque nós casamos 5 meses depois de que nos conhecemos. Bom, aí eu entrei para o curso de teologia e comecei a estudar. Eu inseri a leitura bíblica cristã, né, de historiadores do primeiro século, como Flávio Joséfo, Clemente de Alexandria, entre outros, né, que eu gosto muito, como outras literaturas que eu não tinha tido acesso até então, né? Eu sempre gostei de informação me nutria, né? Então, eu comecei a estudar isso, porque eu achei um absurdo. Como assim? Né? E aí eu passei. E em 2006 eu fui já chamado para ser pastor de jovens numa igreja. Né? E em 2007 eu voltei para a cadeia. Eu fui preso. Ah, moleque, fui preso de novo. Porque no trabalho com a cadeia, com essa igreja, eu e minha esposa fomos para uma missão em Picos, no Piauí. Né? E nessa missão foi tão bom, foi tão legal, a gente conseguiu comunicar tão legal com a galera, principalmente jovem. A igreja tem uma dificuldade muito grande de comunicar com o jovem, porque ela quer transformar o jovem, ela não quer entender o jovem. Então, a gente foi lá, escutou um monte de gente e se divertiu um monte. E, putz, cara, foi mó barato. Essa igreja falou: preciso que vocês vão para Maputo, na África, abrir uma base para a gente. Legal. Eu tinha perdido meu passaporte, falei: preciso fazer um novo passaporte, só que eu precisava passar na delegacia, fazer perca e extravio do documento. Passei na delegacia e lá eu fiquei. Porque tinha um mandato de prisão para mim de 1997, 10 anos atrás. 10 Meu anos Deus. antes daqui. É o fruto do erro. A gente paga de uma forma ou de outra. Né? E aí o delegado, meu conhecido, sabia que eu era pastor na região, falou assim: poxa, pastor, né? Tem um mandato de prisão, o que eu faço? Eu falei: olha, você faz o seu trabalho, eu faço o meu. Você me prende e eu vou pregar na cadeia. Ali começou a minha história com capelania prisional, em 2007. Eu fui preso, o capelão daquela cadeia se formou em teologia comigo, que se chama pastor Claudinei, ele é pastor nos Estados Unidos hoje, e o Claudinei foi me visitar na primeira semana e falou: cara, eu vim te ver, fiquei sabendo que você foi preso, vim correndo te ver. Falei: pô, obrigado, né? Mas eu vim para uma coisa mais importante. Falei: o quê? Eu sou o capelão dessa cadeia, né? E eu não consigo estar dando assistência, eu não consigo vir toda semana pregar, escutar as pessoas, dar um acompanhamento espiritual. Eu quero passar a capelania dessa cadeia para você. Eu falei: você é louco, velho? Eu tô preso, maluco. Aí ele falou: pois é, olha que beleza, um ministério full time, você tá aí imerso no bagulho, toca aí o bagulho. E foi assim que começou. De lá eu saí, né, depois de alguns meses, né, e não parei mais, porque era um lugar que eu não queria mais entrar. E hoje é um lugar que eu não quero mais sair. É umas loucuras, é uma dicotomia, né, que a gente vive muito grande. Né? Então, um pouquinho da minha história como pastor. Hoje eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, sou presidente do Conselho Missionário, tudo aqueles treco que você falou ali. Né? A gente fez uma Bíblia, hoje é o dia do skate. A gente Essa fez Bíblia é uma Bíblia. muito legal, muito Essa é a legal. Bíblia do skate, né? Skateboard bar, ó, tem uma lombadinha, né? Aqui tem, ó, tem lixa, maluco. E aí, Uma lista. aqui tem histórias de skatistas mundialmente conhecidos, né? Que tiveram uma transformação de vida em determinado momento, né? Tem a minha história, esse vagabundo aqui
que vos fala, né? E aí a gente fez uma Bíblia. Essa Bíblia já chegou a 20 mil exemplares que não é vendida. Você não encontra à venda ela. Na realidade, tem duas à venda no Mercado Livre, se você quiser. E o cara que adquiriu de graça essa Bíblia, porque ela é presenteada, ele está vendendo por R$ 250 cada Bíblia. Pastor, e a gente consegue sortear uma Bíblia dessa aqui na live? Será? Para alguém que está Eu assistindo acho nossa que dá, filho. Eu tenho, ó, vou te você falar, eu tenho acha? 3 Bíblias dessas. 3, porque eu estou fazendo mais com a Sociedade Bíblica agora, né? Legal. E aí, ah, eu dou a minha. Pode ser? Uai, se você falar para mim que isso não irá lhe prejudicar e fará o bem para as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu acho que é válido. Quem gostaria de uma Bíblia do skate? Quem gostaria? Fala aí no site aí para nós aí no chat aí. Quem Tá aqui, gostaria? eu dou Fala, a minha. quero um. Eu fico sem, com a maior alegria. Você sabe uma coisa? Essa é a única Bíblia que os caras me pedem quando eu vou na pista de skate, qualquer lugar. Pô, pastor, você não me arruma uma Bíblia daquela muito louca, pá, não sei o quê. Pá, pá, pá. Olha, já estão falando, eu quero. Ai, ó. Beleza. E aí, você Aí sabe quer quantas uma. Bíblias dessas já me roubaram? Ah, Uma par. Aí eu quero, pô, roubar Bíblia é um pecado que nada. Rouba o bagulho, filho. Eu deixo de tá? É, propósito, assim. Deixa o vai ter que cara roubar e levar, ler, né, mano. pastor? Lê, né? É, Mas exato. vamos lá. Vamos lá que a gente tem coisa importantíssima para chegar, que é o propósito, eu acho que é dessa live, né, João? O que você Então, acha? pastor, eu vou entrar nesse tema agora com você, meu Boa. brother. Me fala quando a cannabis entrou na sua vida e como ela entrou na sua vida Então, e como isso ela é um assunto, mudou a sua vida. sim, ela mudou a minha vida. Isso é um assunto de suma importância, e de muita seriedade. É um momento que eu, assim, faço uma brincadeira ou outra, porque é o meu jeito de ser. Mas é uma coisa que eu implanto. Hoje eu implanto a cultura canabinoide nos ambientes que eu estou, principalmente na igreja. Né? Por quê? Porque, é como eu falei lá atrás, a cannabis não foi porta de entrada das drogas para mim. Eu, para ser sincero, eu nem gostava de fumar maconha. Né? Eu não tinha, eu precisava, eu preferia o psicoativo, o químico. A cannabis nunca me fez, né? Então eu não posso. Eu fumava, né? Mas não era uma coisa que eu fumava. Ok, mas aí a cannabis entra na minha vida, né? De uma forma extraordinária. Eu começo eu começo a ter, né? Eu sou voluntário no Instituto Humanitas, né? 360 graus, cuido da parte de voluntários. Queria deixar um grande abraço aqui, né? Para toda a equipe do Humanitas, uma equipe maravilhosa que vem fazendo um trabalho espetacular, né? Não só com o empreendedorismo atrás e além das grades, que é isso que nós fazemos, e eu amo esse trabalho, mas também com a liberação da cannabis medicinal no Brasil, né? A Patrícia, ela encabeça isso, a Patrícia Vilela, de uma forma majestosa, linda, ela orquestra muito bem junto com toda a equipe do Humanitas, e eu tenho o privilégio de ser voluntário e cuidar de toda a parte de voluntariado do Humanitas, também da parte ali do psicossocial, quanto reguarda a espiritualidade. Eu faço as capelanias nas prisões, nós temos uma cooperativa fora, que é a cooperativa Anaí, aqui no Rio Pequeno, que a gente tem um acompanhamento espiritual, né? As meninas nossas, dentro e fora do sistema carcerário, mulheres vítimas de violência doméstica, elas são acompanhadas por uma ótima equipe jurídica, uma equipe psicológica, assistente social, eu na parte espiritual, você tem toda uma parte de comunicação envolvido nesse, um comercial que faz as vendas, quer dizer, é uma estrutura toda voltada para isso, para mudar histórias, né? E empoderar essas mulheres da forma que elas têm que ser empoderadas. Bom, a maconha chegou, a cannabis chegou na minha vida exatamente através desse instituto, né? Né, a Patrícia e o Ricardo são muito amigos meus, e eles começaram a trabalhar com isso, e eu falei, cara, eu preciso entender melhor isso. Lá vou eu tentar entender melhor as coisas. Eu preciso entender, então eu preciso me aprofundar, e fui. Em 2015, eu vi aquele documentário Ilegal. Legal. Né? Tarso Araújo.
O documentário mudou a minha maneira de pensar. Porque eu comecei a falar como eu sou pequeno, como eu sou egoísta, como eu sou mentiroso, né? Quando eu comunico uma coisa que eu não tenho propriedade. Quando nós comunicamos algo que nós não estamos empoderados, detemos o poder daquilo, de certa forma é uma mentira, porque você não propaga a verdade. Ok? Porque eu achava, assim, que a maconha era uma droga, porque eu não conhecia os outros 95% da aplicação dela em outras áreas, por exemplo, a área medicinal. Né? E aí, em 2015, eu tenho esse acesso. E eu tenho o privilégio, porque a minha esposa, ela foi diagnosticada com um câncer na medula. Muito tempo atrás, se eu não me engano, em 2009, 2010. Ok? Ela é diagnosticada com um câncer na medula, que se chama trombocitostomia essencial. É um câncer nas plaquetas, ou seja, ela tem que tomar uma quimioterapia diária. Não é uma quimioterapia, né? Um tratamento for life, né? Para a vida. Então, ela toma uma medicação que se chama Idreia, toma 2 cápsulas por dia, para abaixar a contagem de plaquetas dela. A nossa normal é 300 mil no teto, a dela é 2 milhões. Então, se não obstruir veia, tampa veias, dá trombose, ela pode vir a ter maiores complicações e até o óbito se ela não tem essa regulação nenhuma. Ok, beleza. Com isso, ela também desenvolve, por causa do diagnóstico, por causa do tratamento, ela desenvolve uma síndrome do pânico. Né? E aí ela começa a ter pioras na parte emocional dela. Uma grande piora dela foi na TPM, por exemplo. A TPM dela era, velho, eu vou te falar, nível hard, assim, tipo, monstrão do videogame, sabe? Cara, era difícil para ela, nem para mim. Era difícil para ela. E aí a gente começa, através da Cultive, a gente tem acesso ao óleo de cannabis. Ok? O pessoal chama de CBD, mas ela não é só o CBD, né? A gente vai aprendendo mais. A gente tem acesso a esse óleo e a gente tem acesso a histórias que começam a me alimentar de uma tal maneira que não existe como você não ficar apaixonado pelo assunto e militar por ele. E militar. Né? Então, eu comecei a me expor. Sim, a minha família usa cannabis. Ok? Então, a minha esposa mudou de vida. O nosso relacionamento melhorou muito. Eu não uso, né? Mas eu sou um beneficiado diretamente da cannabis. Né? Eu gostaria muito, mas eu vou te falar assim, sonho de consigo, você falar, pastor, qual que é o sonho de, assim, para você em relação a cannabis? É eu ter uma farmácia viva na minha igreja, poder plantar cannabis e outras ervas medicamentosas e poder produzir ervas e medicamentos para a comunidade que não pode, porque hoje a cannabis, ela é um medicamento, o canabidiol, ele é elitista. Quem pode comprar? Quem pode ir numa drogazil aí pagar? Eu já fazendo propaganda da farmácia. Drogaria. Quem pode ir numa farmácia qualquer e comprar um óleo de CBD? Que nem é bom. Eu fazendo propaganda negativa agora. Não, fiz positivo, vamos fazer negativo. Entendeu? Cara, um percentual que tem grana, porque é muita grana. A gente está falando de 2, 3 pau por mês. Entendeu? Para crianças que têm. A minha esposa mudou muito, mas a gente tem essas crianças que têm ataques epiléticos diários, que não podem, sabe, ter uma vida normal, e não é só ele. Eu tinha um percentual de uma vida normal, mas a vida da minha esposa me afeta diretamente. E uma criança que tem uma síndrome, que tem um ataque epilético atrás do outro, né? E aquilo, ela corre risco de vida em cada ataque epilético que ela tem, né? E a família tem que passar a viver em função daquela criança, porque aquela criança não pode mais para a escola, porque ela pode convulsionar na escola. Ela não pode mais tomar um banho sozinha, porque ela pode cair no banheiro. Quer dizer,
A família vive em função. Aí você insere um óleo maravilhoso e santo, e aí essa criança para de convulsionar. Para de É convulsionar. maravilhoso. É Aí minha maravilhoso. Eu já... esposa passa a ter uma vida melhor. Eu posso me dedicar ao meu pastoreio, à minha militância, né? Aquela família pode sonhar, ter esperança. Cara, isso é espetacular. Isso é maravilhoso. Então, uma planta que proporciona isso, né, ela não pode, a gente não pode olhar para ela e falar, tudo que a gente olhar em maconha, olhar e direcionar para um baseado, né? Exato. Então não Tem que pode. E sim, eu fazer sou a essa favor mistura. aí do THC também, né? Tem gente que fala, não, só o CBD. Não, THC, cara, quem tem dores, fibromialgia, quem tem Parkinson, quem tem... Cara, quem sofre de dores no esporte. Cara, eu tive lesões terríveis, eu tive rompimento de ligamento andando de skate, uma série de coisas que o CBD poderia, que o THC poderia entrar no lugar, né, de um tramadol, sei lá, de uma outra, eu não sou médico, desculpa se estiver falando besteira, mas ela podia me ajudar muito no meu tratamento, né? Então a cannabis entra na minha vida de um jeito para não sair mais, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma filha que tem TEA, né? Eu fui abençoado com uma filha com TEA, entendeu? Então, é isso, né? Para quem É não isso. sabe, pessoal, o TEA é o transtorno do espectro autista, tá? Você falou aí, aí ele é a sigla. Para quem não Desculpa, perdão. entendeu, é o Então, autismo aí. ela tem transtorno espectro autista, né? Então, eu tenho uma filha que é mais do que especial, né? Eu tenho uma esposa que é mais do que especial para mim, né? Então, a cannabis veio para fazer isso, revolucionar a minha vida, e ela tem que entrar em todas as famílias que precisam dela, né? Eu diretamente não preciso, agora eu falar que não é egoísmo, é ignorância, né? Então, Exatamente. Pastor, me fala uma coisa. manda, filho. Você falou que o seu sonho era ter uma farmácia viva na sua igreja, você poder, digamos, democratizar esse acesso. Do seu ponto Sim. de vista, o quão distante estamos disso ou o quão perto estamos desse seu sonho, digamos assim? O que Cara, que você acha? você sabe que, assim, eu acho que a gente está distante, sabe por quê? A gente está distante porque já passou da hora. É a mesma coisa você falar assim, cara, vou construir mais uma pista na Marginal de Pinheiros. Para quê? Já Né? passou Para da hora? continuar trânsito. Passou da hora, filho. Né? Eu vou fazer mais uma ponte. Cara, então é assim, ela demorou para ser liberada. Demorou. Eu espero que ela seja liberada o mais rápido. Esse ano esquece, né? A gente tem a coisa É, mais importante do Brasil, que são as eleições, né? E quem que a gente vai eleger? E eu queria fazer um apelo para vocês. Elejam pessoas que têm conhecimento, pessoas que vão mudar esse cenário de milhões de pessoas. Outra coisa que vai mudar. A gente está falando daqui de doença. Eu falo de um efeito colateral, por exemplo, né? Um efeito colateral dos nossos presídios. Cara, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. São 800 mil pessoas encarceradas no Brasil hoje. Ok? Boa parte delas por causa de tráfico de drogas. E você acredita que o traficante, o cara que bota a droga da fronteira para dentro, tá nesse percentual? Não tá. Não tá. Eu te digo isso porque eu estou toda semana dentro do sistema carcerário. Não está. Quem está lá foi o cara que, sim, ele é um traficante? É, mas é um traficante de rua. É um traficante que ele vai preso com 18 anos de idade, porque atingiu a maioridade, ele foi imerso nessa cultura desde criança, como eu fui, né? E é um traficante que merece uma punição? Creio que mereça. Ele tem que ser corrigido. Não se faz isso, mas uma correção. Esse menino ele vai preso por um artigo que é o artigo 33 do Código Penal, que é o tráfico de drogas. Ele é um crime hediondo. Ele não tem direito a liberdade, ele não pode ser respondido em liberdade. O cara vai preso. Pasmem, sendo réu primário ou não. Oi? Não tem fiança, não tem essa. Mas
Ô, doutor, foi a primeira vez, não vou mais fazer. Não! O cara enquadra, o juiz arbitrário enquadra, e ele vai lá e fica preso. 18 anos de idade, esse menino cai no sistema carcerário. Olha que beleza, né? O que que nós fizemos? Nós não só prendemos injustamente as pessoas, nós demos um exército para o crime organizado. Nós nutrimos esse exército. Nós damos soldados diariamente para esse exército. E hoje nós temos 53 facções criminosas no Brasil. De novo, 53. E uma das maiores do mundo, que é uma sigla aqui de São Paulo, que você já sabe da qual eu estou falando, que ela tem conexões mundiais. Essa facção criminosa, ela tem conexão com os salvadorenhos, com o MS-13, o Mara Salvatrucha, com a máfia calabresa, com a Andrangheta, com todas as máfias, a chinesa, a japonesa. Cara, ela passou da rua de traficar droga, ela está dentro do nosso poder legislativo, executivo, né? E nós estamos alimentando, sim, com as nossas leis ultrapassadas. Se a gente libera a cannabis, ok? E eu sou a favor da liberação total da cannabis. Eu sou a favor da liberação das drogas, ok? Porque nós temos que informar, eu tenho que chegar para os meus filhos, para as pessoas que são os meus jovens na igreja, e falar assim, cara, droga não é ruim. Você vai usar, vai ser bom pra caramba. Tu vai se anestesiar, vai deixar aí você vai começar a usar mais e mais, e você vai passar a, em vez de encarar os seus problemas de frente, e usar droga. E aí você vai ter uma fuga, né? Então, o problema da maconha é o menor que a gente tem, né? O problema da liberação da maconha é ridículo. É que está num case de drogas que não deveria estar. Né? Está num case de crimes que não deveria estar. Né? Exatamente, concordo com você, pastor. E concordo quando você fala também que o próprio sistema alimenta esse tipo de coisa, né? O sistema, ele investe parece que no erro da pessoa, né, pastor? Parece que ele quer que a pessoa erre para poder alimentar o sistema carcerário, ter cada vez mais pessoas lá e que se tornam, talvez, criminosos. Não tem correção lá dentro, beleza? Por isso que nós vemos de montar cooperativas dentro do sistema carcerário, para que as mulheres possam se sentir dignas, empoderadas, e blá, e tem um trabalho digno. Você tem lá dentro uma série de punição, privação, e quando você sai, pasma nisso daí, velho. Olha só como é que o sistema, né, ele cria armadilhas e a nossa população cai nelas, porque ela já sai com uma armadilha já armada. Então é assim, uma pessoa, a gente acabou de falar do artigo 33 do Código Penal, que é tráfico de drogas, ok? Ele é um crime hediondo. Crimes hediondos e crimes contra o patrimônio é aplicável uma coisa que se chama pena-multa. A pena-multa é uma pena além da pena de privação de liberdade, ou seja, é uma pena em dinheiro. Que quando a pessoa que que passou lá 8, 10, 12 anos preso por causa de tráfico de droga, quando essa pessoa sair, e olha, eu tenho 20 situações, muito mais, que a gente trata hoje, né, diretamente, que essas pessoas saem de lá, não sabem o que fazer, e aí elas saem com essa pena-multa, que gira de 15 a 50 mil reais. Se ela não pagar essa pena-multa, ela não pode fazer título de eleitor, ela não pode voltar a ser uma cidadã. Ela ainda está sob pena. Então, se ela não paga essa multa, ela não pode tirar título de eleitor. Se ela não pode tirar título de eleitor, ela não pode tirar carteira de trabalho. Se ela não pode tirar carteira de trabalho, ela não pode trabalhar. Se ela não pode trabalhar, como é que ela vai pagar a pena-multa? Como é que ela vai pôr o botijão de gás para dentro de casa? Aí o que acontece? A gente dá um monte de barreiras para essa pessoa. E o crime vem com a solução na porta da casa dela. Guarda isso para mim. Você sabe como funciona, né?
Exatamente. E como é que a pessoa não Então, vai entrar? Sendo que ela está sem opções na vida dela ali, ela está tem cercada de opção, todos os lados né? de coisas que ela sabe que não vai acontecer, e o crime É, vem ali e fala assim, não, eu te ofereço aqui uma oportunidade. Como é que não é. abraça? Entendeu? Não, e o Estado, né, ele cria essa armadilha e, sabiamente, né, o instituto que eu trabalho, o Humanitas, ele criou como se fosse a gente hackeou o sistema. Essa que é a real. Sabe por quê? Porque aquela mulher não pode ser empregada, beleza? Ela não pode ser Correto. CLT, ela não tem direito a uma carteira de trabalho, mas ela pode ser empresária, sabia? Ah, ela pode participar de Empreendedora. uma cooperativa social, da qual a cooperativa é dela, ela é sócia dessa cooperativa, produzir e o fruto da venda desse produto é dividido entre elas. Então, essa foi uma forma de hackear o sistema, né? E é um Criar trabalho cooperativa. maravilhoso. É um Quem não trabalho conhece, maravilhoso. acessa aí, ó, www.humanitas360.com.br e olha lá, Instituto Tereza, pastor, que chama o Então, vai projeto. no site do Humanitas, ou se não, vai no Instagram e procura lá, Tereza Vale a Pena. É isso. É Tereza isso. vale a pena. Você vai achar lá. Depois, a gente, se puder, a gente faz aí um, um postzinho, joga para vocês. Mas vai lá, Tereza vale a pena, você vai ver um monte de coisa. E o mais legal, quando aquele produto é feito, né, uma bolsa, que todas elas são de produtos sustentáveis. Nós aqui temos uma linha agora que nós estamos trabalhando com um feltro que é feito de garrafa PET. Então, você fala, poxa, legal, é sustentável, tiramos cada bolsa, tira 55 garrafas PET do meio ambiente, mas não é só isso. Cada bolsa daquela vem com uma tag, com uma mini bill. Eu estou até olhando aqui para ver onde é que está a minha bolsa e o meu, mas deve estar por aí. Eu devia ter preparado antes. Mas vem com uma mini bill na etiqueta, uma etiqueta bonita de pano, de tecido, que conta a história de uma das mulheres que fez aquela bolsa, ou seja, a biografia de uma daquelas mulheres, uma ex-detenta ou uma egressa do sistema carcerário. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, sigam lá, tá? Tereza Vale a Pena, arroba Tereza Vale a Pena. Vocês vão ver que trabalho fantástico que o Instituto Humanitas e todos que participam dele estão fazendo ali com essas pessoas, com essas mulheres. É realmente um trabalho lindo e, como o pastor falou, hackearam o sistema. Eles estão Boa. mudando a maneira dessas pessoas, dessas mulheres, entender e enxergar a vida que elas podem ter, tá? Pastor, me fala uma coisa. A gente comentou aqui sobre liberação de drogas, inclusive concordo com o seu ponto de vista. Eu acho que tem que liberar todas. Eu não acho que é um problema de segurança pública, é um problema de saúde, tá? Então, enquanto a gente enxergar isso como um problema Ele de se segurança torna um pública, problema de segurança pública, né, João? Porque a gente está exato, enchendo a cadeia aí. A gente está exatamente. criando, a gente está formando pós-graduados no crime, porque aquilo é uma faculdade do crime, né? Exato, estamos dando munição para eles poderem pegar essas pessoas e colocar no crime. Pensando assim, pastor, como você acha que a cannabis poderia, já que eu conheço pessoas que estão presas às vezes por causa de um baseado, por causa de Também. uma paranguinha de maconha, entendeu? É isso. Como você acha, pastor, que a cannabis poderia mudar esse cenário? Já que ela põe tantas pessoas na cadeia, como ela poderia tirar essas pessoas de dentro da cadeia? Você Cara, olha, aí eu vou com as minhas consegue utopias, elucidar né? isso? Cara, eu tento, pelo menos, né? Eu falo, sabe o que acontece? Eu acho que eu sou muito, eu sigo um pensamento que ele fala o seguinte, um filósofo dos anos 1700, um filósofo reformado dos anos 1700, chamava Edmund Burke, ele fala assim, para que o mal prevaleça, basta que os homens bons cruzem os braços. Essa é a verdade. Tem um outro filósofo, esse já contemporâneo, que se chama Ai Weiwei, ele é um chinês, ele diz assim, se eu desvio o meu olhar, eu sou conivente. É uma progressão desse pensamento de Burke, né?
E eu gosto muito de seguir essa linha. Cara, eu não quero cruzar meus braços. Eu quero acreditar que tudo isso que a gente sonha. Então, vou te contar um sonho muito legal. Né? Imagine uma cooperativa social dentro de um sistema carcerário masculino agrícola plantando cannabis. Né? Hectares de cannabis, ok? Servindo para o cânhamo industrial ou uma parte para a extração de remédio para crianças. Imagina esses caras que foram presos por causa de droga, né? Perdão. Cultivando a cannabis, numa cooperativa da qual eles vão receber a participação deles, a cota parte dos lucros dessa cooperativa, e essa cooperativa podendo beneficiar comunidades e comunidades que realmente têm problema e precisam do cannabis, precisam do CBD, precisam do THC, precisam de toda a propriedade que essa planta pode oferecer. Então, imagina isso. Então, imagina que esse cara, ele vai plantar, né? Imaginem que um jovem que hoje vende maconha, cocaína e crack numa esquina, ele não precisa mais fazer isso. Ele pode se tornar um empreendedor, montar uma loja, né, de artigos, né, com cannabis, ou mais coisas. Né? Imagine isso, você está mudando, você não está fazendo com que ele se exponha, né, a outras coisas, aos químicos, por exemplo. Né? E aí você vai tudo o que o tráfico de drogas e o crime organizado lida hoje. Quando a gente falar crime organizado, a gente já joga só o tráfico de drogas, a gente só lembra disso daí. Não, né? A gente lida diretamente com tráfico humano, né? Tráfico de órgãos. A gente expõe os nossos jovens e a gente bota eles bem pertinho disso. Né? Tráfico de órgãos. Se você não sabe o que é tráfico de órgãos, né? Boa parte das crianças e jovens que desaparecem, né, diariamente no nosso país, eles são retalhados para tirar o órgão deles ainda vivo, né, e vender para um empresário viver mais 5 anos. Essa é a realidade. Quer o índice de maldade? É esse aí. Entendeu? Esse é o índice de maldade. Então, imagine você um presídio assim, ou imagine uma casa de recuperação que eu gostaria muito de conduzir. Uma casa de recuperação para dependentes químicos. Lembre bem, o nome é dependente químico. Então, esse cara poder se tratar, fazer uma laborterapia plantando cannabis, né? Produzir num laboratório muito bom, higienizado, com um padrão alto, óleo para crianças, mas ter acesso à história da vida dessas crianças, né? E também poder usar numa forma terapêutica isso. Por quê? Como é que, me fala você ou qualquer profissional da saúde, qual que é o melhor método de tirar uma pessoa do crack? Da heroína. Cara, eu vou te falar, eu passei 1 ano com dores de abstinência terrível. Eu passei no osso isso daí, no pelo, no seco. Né? E não desejo isso para o meu pior inimigo. Foi 1 ano de dores abdominais, de febre, de tremor, de, cara, terrível, por causa da abstinência do crack. Então, eu sei que a cannabis tem muito a acrescentar nisso daí. Né? Exatamente. Pastor, eu falei isso agora. O Cleiton veio até me chamar aqui já para me avisar que está fechando aqui o Cívico. Eu tinha outras perguntas, mas o papo está tão bom que ele fluiu de uma maneira espetacular. Exatamente. Vamos fazer uma parte 2 desse bate-papo que está fantástico. Eu tenho outras perguntas aqui sobre a relação da cannabis com religião, seu ponto de vista sobre a forma como a cannabis se tornou endemonizada ao longo do tempo. Por ignorância, João, por ignorância. Como é que o cara chega para mim, já veio falar para mim, a cannabis é do mal, o diabo fez a cannabis. O diabo tem o poder de criar uma planta, isso me preocupa muito.
Me preocupa muito, porque se você tem poder de criar uma planta, você tem poder de criar um cachorro, tem poder de criar uma pessoa. Me preocupa muito. Exato. Não, não, não é isso que eu quis dizer. Ela é uma árvore má. Eu falei, isso me preocupa mais ainda, porque você acaba de descobrir na Bíblia, em Gênesis, qual foi a árvore do bem e do mal. Não foi uma macieira, foi uma planta de cannabis. Eva foi lá, catou um pouquinho da flor, bolou, acendeu, passou pro Adão e falou: Uba aí, Adão, o bagulho é bom, né? E aí, mano, isso é insano. Muito. É insano, cara. Então eu acho que tem uma sequência disso daí. Mas segura esses relatos que são fenomenais para uma próxima rodada, uma parte 2, porque estamos aqui com o tempo já esgotado. Eu queria te agradecer, pastor, em meu nome, em nome do Sechá, pela sua disponibilidade de bater esse bate-papo aqui comigo hoje. Foi fantástico, eu estou assim, extasiado com o seu depoimento. Eu conheci um pouquinho já da sua história, mas agora eu tive a oportunidade de conhecer mais um pouco dela e creio eu que todos aqui estão assim lisonjeados de poder escutar você, pastor. Você é um cara fantástico, eu sou seu fã, tá? E muito obrigado mais uma vez. E eu queria deixar esse minutinho final aí para você dar suas últimas considerações aí para nós. Se der um minutinho, que a gente já está um minuto a mais, mas olha só, eu queria agradecer vocês, é uma honra. Sempre poder falar da cannabis é uma honra, é um privilégio, né? E eu estou à disposição tanto no coletivo como no privado. Me chamem, pode me chamar. Eu estou aí, eu passo o WhatsApp depois, a gente conversa. Eu vou em igreja, eu falo em festa de criança, eu faço. Maravilha. Não, tô brincando. Mas é assim, cara, vamos entender melhor o que é o assunto. E a igreja é um patamar de discussão disso. A igreja, ela tem que participar positivamente nisso, né? A igreja participou de grandes revoluções boas, né? Vamos deixar as más para lá, porque tudo que é mal suplanta o bom, né? Dica-se de passagem a maconha, a cannabis, né? A gente pega alguma coisa mal, um cara que se deu mal, não sei o quê, e suplanta todas as crianças que hoje, né, têm uma vida normal por causa do canabidiol. Todas as vidas que podem ter uma continuidade por causa do canabidiol. Então, meus queridos, me adiciona aí no Instagram, faz o que vocês quiserem, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu estou em inteira disposição de vocês e falar que eu amo isso. É isso que a gente gosta de fazer. Maravilha, meu querido. Dê um abraço na sua esposa, nas suas filhas. Muito obrigado mais uma vez. O pessoal tá cobrando aí a Bíblia, pastor. Quem tiver interesse, tá? Manda aqui um direct aqui pra gente aqui no site do Sechá, no nosso perfil aqui do Instagram, que depois eu vou selecionar aqui e o pastor vai fazer essa doação dessa Bíblia aí. Tenho certeza disso. Meu querido, obrigado mais uma vez. Quinta-feira eu já deixo com você. Maravilhoso. Eu vou sortear ela então e vamos para uma próxima rodada que ainda temos muitos assuntos para conversar, viu, meu querido? Quando vocês quiserem. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. A paz. Tchau.